Isso aconteceu há mais ou menos 5 anos. Naquela época, eu morava no centro de uma grande cidade. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Por isso, geralmente eu ficava entediado depois que meu companheiro de quarto ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e passava as madrugadas pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinho à noite, e nunca tive motivos para sentir medo. Eu até brincava com meu colega dizendo que até os criminosos dessa cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã. Eu estava andando perto de um parque que costumava ser patrulhado pela polícia. Estava muito silencioso, quase ninguém na rua. Virei em uma rua secundária para voltar ao meu apartamento quando o notei pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, havia a silhueta de um homem, dançando. Era uma dança estranha, parecida com uma valsa, mas ele terminava cada movimento com um passo saltado. Ele estava vindo na minha direção. Pensando que ele provavelmente estava bêbado, eu me aproximei o máximo que pude da beira da calçada para deixar o caminho livre para ele. Mas quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o quão gracioso e estranho ele era. Ele era muito alto, muito magro e vestia um terno velho. Quando ele dançou para perto o suficiente para eu ver seu rosto, meu sangue gelou. Seus olhos estavam arregalados, a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. E a boca estava esticada em um sorriso doloroso e largo demais. Entre aquele sorriso e aqueles olhos, decidi atravessar a rua antes que ele chegasse mais perto. Parei de olhar para ele por um segundo para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás e parei de repente. Ele tinha parado de dançar. Estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda estava lá, fixo nos lábios. Fiquei completamente nervoso. Voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Quando fiquei a cerca de meio quarteirão de distância, desviei o olhar para a calçada à minha frente por não mais que 10 segundos. Quando olhei de volta para onde ele estava, ele tinha sumido. Por um breve momento me senti aliviado, até que o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não conseguia dizer com certeza devido à sombra, mas eu sabia que ele estava me encarando. Eu estava tão chocado que fiquei ali parado por algum tempo, apenas olhando. E então ele começou a se mover na minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi ou peguei meu celular, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelado, enquanto o homem sorridente rastejava na minha direção. Ele parou de novo, a mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente minha voz voltou, eu soltei a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: "O que você quer?" Mas o que saiu foi apenas um gemido. "O que?" Ele não reagiu. Ficou ali parado, sorrindo. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a andar dançando para longe. Apenas isso. Sem querer virar as costas para ele, eu apenas fiquei olhando até que ele estivesse quase fora de visão. E então eu percebi. Ele não estava mais se afastando. A silhueta dele começou a crescer cada vez mais rápido. Ele tinha dado meia volta. E dessa vez, ele estava correndo. Eu corri também. Corri até chegar em uma rua mais iluminada e com movimento. Olhando para trás, ele não estava em lugar nenhum. Vivi por mais 6 meses naquela cidade e nunca mais saí para caminhar à noite.